na nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Abençoa o teu servo, Pai, que irá ministrar o ensino, em nome de Jesus, Pai. Assim eu peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pequeno, né? A mesa tem que baixinha, né? A mesa tem que pôr o sax. Esse aqui tem que voltar quando eu cantava na igreja, que era pequenininho, tinha que pôr a cadeira para você. O senhor prefere a mesa? Eu prefiro. 1 Timóteo, abram nossas Bíblias aí, vamos trocar a mesa aí. É bonito, mas é alto para mim. Uma toalhinha não, né? Tem uma toalhinha. Acho melhor, né? Põe lá pra quê? Vai filmar? É que vai ficar mais bonitinho que eu vou. 1 Timóteo, capítulo 3. Abramos nossas Bíblias. Enquanto o pastor Kleber só arruma o cenário. Então tem uma prática, meu irmão. Tá bom? Primeiro Timóteo, seu capítulo número 3. Vamos ver o que Deus tem para nós. Capítulo 3, 1 Timóteo, vamos ler 10 versículos. Tá? Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Da igreja 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador e não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte os diabos, sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Verso 10. e também estes sejam primeiros louvados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Deus, queremos ver a tua palavra que é fiel, que é verdadeira, que ela possa, Senhor, achar guarida no âmago do nosso coração, que nós sejamos instruídos por ela, porque a tua palavra nos molda, Senhor, mas é muito importante que nós abramos o nosso coração e a recebamos de bom grado, como diz a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço que a tua graça esteja sobre nós. O Senhor venha, Pai Celestial, direcionar as palavras, Senhor, aos nossos corações, porque nós precisamos, Senhor, de sermos moldados por ela. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, podemos tomar o vosso assento.
Estamos aí iniciando uma nova matéria, uma palavra que Deus tem falado no meu coração, colocado no meu coração a necessidade de compartilhar com a igreja. Uma pena que nem todos podem vir, mas os que vêm, eles ganham, eles recebem, certo? E Deus colocou no meu coração o capítulo 3 da primeira carta que Paulo enviou para Timóteo, tá? Para quem não sabe, 1 Timóteo e 2 Timóteo foi uma das últimas cartas que Paulo escreve. E o interessante é que Timóteo, ele é considerado por Paulo seu filho, né? Até porque Timóteo começa a seguir Paulo, a ser discípulo de Paulo, a ser orientado por Paulo muito novo. Vocês observam que o ministério de Timóteo, ele começa a ser orientado por Paulo aí nos seus 16, 17, até seus 20 anos aí, começando muito novo, um jovem ainda. E quando você vai estudar a história de Timóteo, você vê que Timóteo é filho de Eunice, né? Eunice já era serva de Deus, mas o pai era um pagão. Então vocês observam que nós vemos aqui um julgo desigual. Eunice, serva de Deus, o pai, um pagão que não cria em Deus, seu nome nem aparece. Pode poder atrás, que eu sou de... Não joga aí. O pai nem aparece seu nome. Quando você vai estudar a história própria relata ele como um pagão e não conhecendo Deus. Mas cabia na mãe a responsabilidade de criar um filho, de educar um filho. Aí quando você vai estudar a história de Timóteo, você descobre que Timóteo, ele já lia, ele já pesquisava, ele já estudava, tá, a palavra de Deus desde a sua infância. É óbvio que não é Mateus, Marcos, Lucas e João no Velho Testamento, mas ele já tinha uma afinidade, tá, com o nosso Deus. E aí surge Paulo, e os dois se tornam aí quase que carne e unha, né? E aí começa Paulo a escrever para Timóteo, quando Timóteo está aí pastoreando Éfeso. Então a gente observa aqui que Timóteo, natural de Listra, líder da igreja em Éfeso. A gente pode confirmar isso no capítulo 1. Abra comigo em capítulo 1, verso 3, e vamos ler. Quem achar aí pode ler para nós, só virar para nós. Capítulo 1 e 3. Palavras de Paulo. Olha. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para te mostrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Certo? Então a gente observa que a ele estava essa incumbência de liderar aquele povo ali em Éfeso, tá? E prosseguindo aqui, a palavra Timóteo, o nome Timóteo, quer dizer aquele que adora a Deus. Então vocês observem que o menino, desde a sua infância, ele já tinha sido chamado para adorar a Deus, tá? Prosseguindo aqui, entrando no capítulo 3 aqui, o capítulo 3, ele traz uma lição para nós. Por isso me chamou a atenção eu usar o capítulo 3 como base do tema que Deus colocou em meu coração, que é, quem lembra? Versos. Esqueceram o tema, né? Acho que a fé é verso vocês, né? Consciência versus ética. Então eu tomei como base o capítulo 3,
de 1 Timóteo. Por quê? Porque capítulo 3 de 1 Timóteo, nós temos aí alguns versículos, tá? E o último versículo do capítulo 3 é o verso 16. E dentro desses 16 versos, Timóteo vai nos orientar sobre como nós sermos aprovados. Primeiro, na família. Segundo, na sociedade. Terceiro, na igreja. E quarto, por Deus. Então nós precisamos de ter essas aprovações. Se você não for aprovado na sua família, já é o primeiro degrau da escada que quebra para você ter uma aprovação 100% de Deus. Se você for talvez até aprovado na sua família, mas você não é aprovado na sociedade. Como assim, pastor? Na sociedade eu compro, não pago, eu trato, não compro, eu engano um, engano de casa, eu sou uma beleza. Mas na sociedade é um problema. Então, se você tiver também esse degrau, o segundo degrau da escada quebrado, você não consegue ter uma aprovação divina. Então, se você, até na sua família, seja gente boa, tá? Na sociedade sendo certinho, mas na igreja, você também não é aprovado. Então, para nós sermos aprovados por Deus, precisamos ter uma aprovação. Vocês observem aqui, ó, família, sociedade e igreja, você precisa ser aprovado na horizontal. Somente depois de você ser aprovado nesses 3 quesitos horizontais, é que você receberá uma aprovação na vertical. E o capítulo 3 de Timóteo, ele vai tratar muito bem disso, por isso que eu fiz questão de lermos pelo menos os 10 primeiros versos. Porque ele começa, tá, no verso primeiro aqui, ó, ele começa dizendo para nós que esta palavra, ela é fiel. E ela é verdadeira. Talvez, quando você começa a ler no verso primeiro, não sei nem o que ele vai escrever, mas ele já está dizendo que é fiel. Não sei qual o cardápio que vai vir, mas é bom, e é fiel, e é verdadeiro. Então ele já começa dizendo para nós, tirando da nossa mente, tudo quanto é tipo de dúvida concernente a esta palavra. Então esta palavra, não está falando de outra, está falando desta, por isso ele fala esta palavra, esta é uma palavra fiel e verdadeira. Aí ele diz, se você deseja o episcopado, excelente obra você deseja, porque hoje o que mais se deseja é o episcopado. Nunca se teve tanta vontade de ser um obreiro, um pastor. Você vê que pessoas que nem, às vezes, nem evangelista é, e a pessoa já se auto-intitula pastor. Nós tivemos uma reunião lá em Jacareí, né, pastor Beto? Eu gostei muito da palavra, uma palavra tremenda do pastor Laércio. Ele estava falando na sua ministração, ele falou que ele está lutando para se conservar como pastor. E as pessoas se auto-intitulam sem ser, como se fosse uma promoção. E na verdade, não é isso. Eu vou ser sincero com os irmãos, eu custou a ficha cair. Eu sabia, ó, desde os meus 6 anos de idade, que eu já sabia que eu seria pastor, porque Deus me separou para pastor com 6 anos, Deus. Eu sabia que aquilo ali ia se cumprir, porque quando eu tinha 6 anos de idade, eu estava num círculo de oração, e Deus usou uma irmã, e falou para mim assim, ó, hoje, eu era criança, hoje meu cordeirinho, usou essa expressão, nunca esqueci, eu coloco uma espada na sua mão, que no tempo certo tu vais usar. Eu nem sabia o que era aquilo. Depois meus pais foram me explicar, que Deus estava me dando ali um chamado pastoral. Eu era criança ainda, aguardamos o tempo, eu sabia que ia chegar, mas se eu pudesse fugir, eu fugia. Mateus. E hoje as pessoas buscam esse problema, correm atrás desse problema, porque na verdade cargo é carga. E as pessoas não sabem sincronizar isso. Pensa que cargo
status. E na verdade não é cargo, é carga. Só que Jesus disse que o fardo dele é leve. Então é importante eu saber que por mais pesado que está, eu trabalho para um Deus que cuida de mim. Aleluia. Então aí está o diferencial. Agora, uma vez eu vi um pastor ministrar, e o tema da mensagem dele, eu fiquei de boca aberta. Ele falou assim: Deus me deu uma mensagem, uma palavra, e me deu um tema. E o tema que Deus me deu ele ia pregar no culto missionário, o pastor Claudinei. Ele falou assim: o tema que Deus me deu é assim, missões é uma praga. Eu falei: rapaz, mas como vai pregar dizendo que missões é uma praga? E ele começou a desenrolar, e na sua mensagem ele disse que missões é uma praga para quem vai e não foi chamado, e é uma praga para quem é chamado e não vai. Então é muito importante eu entender que se estou aqui é porque Ele me chamou. Se você está aqui, porque Ele te escolheu, porque Ele te chamou, tá? Então é muito importante nós termos esta consciência, tá bom? Então, ainda nessa introdução, então a gente vê que aí ele vai falar aqui que convém que seja irrepreensível, marido ou mulher, vigilante, sóbrio, etc. Então aqui ele está falando de uma aprovação, tá? Dentro da sua família. Aí depois ele começa falando sobre precisa dar bom testemunho dos que estão de fora. Aí agora já é uma aprovação na sociedade, certo? E ele continua. Agora nós vamos correr já para o verso 10 ali, que é onde eu quero chegar para a gente ganhar tempo. O verso 10, verso 9 mais precisamente. Alguém lê para mim o verso 9 aí, da mesma sorte. Guardando o ministério da fé numa consciência pura. Guardando o ministério. Na verdade não é mistério, não é ministério. Guardando o mistério. Muita gente às vezes confunde guardando o ministério. Então vigiante confunde mesmo. Mas é guardando o mistério e não o ministério. E eu gostaria para a gente fazer essa introdução aí e perguntar aos irmãos: que mistério é esse? Que está no versículo 16. Dê para nós, por favor. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Então, qual é o mistério? Cristo. Só Cristo? Vamos esclarecer. Ele fez, né? O Morte, ressurreição e ascensão. Morte, Ressurreição e ascensão. ressurreição, certo? E ascensão. Quando ele fala desse mistério, ele está falando que o que eu preciso para começar a minha fé, eu preciso de acreditar nisso. E aqui forma uma base para mim. Quando você tem uma base firme, sólida, em que você acredita, em quem você acredita, pode chegar quem for, que você não foge daquilo que você aprendeu. Então essa é a nossa base de fé. Então esse mistério, ele precisa estar inserido na minha mente, na minha consciência, tá certo? Se eu não tiver essa base de fé, aí desmorona. Mas o interessante aqui não é só, observe o verso 9, guardando o mistério. Se observe que antes dele falar da fé, ele fala do mistério. Porque a sua fé precisa estar voltada nesse mistério. A sua fé precisa estar alicerçada nesses quesitos que nós falamos. Crer que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e foi para o céu. Então a minha vitória não está na morte de Jesus, a minha vitória está na ressurreição de Jesus. Que se Jesus tivesse sido morto e não tivesse ressuscitado, acho que nenhum de nós estaríamos aqui. Se tivesse ressuscitado e não tivesse cedido,
certo? Então a gente precisa de entender que ele cumpriu esse ciclo, nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e foi para o céu, tá certo? Então vamos prosseguir. Agora ele fala que esse mistério da fé, ele está guardado num lugar. Onde ele está guardado? Numa consciência? É qualquer consciência? Não. E é isso que nós queremos destrinchar. Bom, então vocês observam que ele não fala que esse mistério está guardado só numa consciência. Ele fala que essa consciência precisa ser pura. Essa consciência precisa ser pura. E vamos lá então. Antes de nós entrarmos no puro aí, a palavra mistério aí vem do grego mysterion. Firmado, é confiado, observe só. Significa confiado somente ao instruído e não a meros mortais. Eu achei muito interessante essa tradução aqui, porque esse mistério, por que é um mistério? Porque nem todos acreditam. Então, por nem todos acreditar, não foi confiado a qualquer um, a meros mortais. Foi confiado somente aos instruídos, aqueles que receberam a instrução e acataram. Foi o que aconteceu com cada um de nós. Nós recebemos essa instrução, abraçamos ela, e isso nos faz caminhar. Qual é o mistério da fé? Não é só crer, porque crer é uma coisa. Às vezes a pessoa fala que fé é crer, porque fé não é só crer. Então ele vai muito mais além. É ter certeza que Cristo, sendo Deus, nasceu de uma mulher, morreu para nos salvar e virá nos buscar. O objetivo da fé é ser guardado em uma consciência pura. Quando a Bíblia diz: acabei a carreira, guardei a fé. Quando que a carreira acaba? Tem como você guardar a fé depois de morto? Não. Depois de morto você vai precisar de fé? Não. Então o versículo diz assim: acabei a carreira, guardei a fé. Ele guardou a fé morto ou vivo? Guardou a fé vivo. E quando que a carreira acabou? Quando ele está indo para a morte. A carreira acaba quando você não pode mais fazer. Às vezes não entendemos isso. Às vezes a carreira acaba de algumas pessoas e ela ainda vive aí 10, 20, 30 anos. Mas não dá mais para fazer. Eu preciso saber o tempo de eu começar e o tempo de eu parar. Isso é muito importante para nós, obreiros, para nós crentes. Porque às vezes o tempo da pessoa encerra e a pessoa continua agarrado no trono, agarrado na cadeira. E na verdade quem determina o tempo é Deus. Então eu preciso saber o tempo de eu começar e o tempo de eu parar. O homem de Deus foi sábio. Acabei a carreira, não dá para fazer mais. Mas uma coisa eu vou dizer, entre a vida e a morte, guardei a fé. Sei que meu corpo já está sendo entregue, mas eu não abro mão da minha fé. Aquilo que eu aprendi, aquilo que me sustentou, aquilo que me tirou de situações complicadas, aleluia, mas Deus me preservou através da fé. Então eu não abro mão da minha fé. Existem pessoas que no berço de morte, as pessoas negam a fé, porque Deus não curou, porque Deus não fez. Não, meu irmão, se Deus fizer, é fácil cantar, né? Ele é Deus. É fácil cantar, até o papagaio canta. Aliás, é um erro guardar a fé baseado em milagres. Claro. Porque se a gente canta que se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. Então eu não posso alicerçar minha fé no que Deus faz para mim. Eu preciso alicerçar minha fé no que Ele é para mim. Isso aí precisa estar encíclico na nossa mente. Certo? Prosseguindo. A palavra puro, quando eu falei aqui de pura consciência, que essa fé, ela precisa estar armazenada numa consciência pura. Quando se fala de consciência pura, o puro
puro vem de cataros, que significa vinha limpa e podada para carregar de frutos. Eu achei isso aqui muito lindo. Essa pura consciência, essa expressão do grego aqui, puro, quer dizer uma vinha limpa, podada, pronta para frutificar. Irmão, nós precisamos ser assim. Deus falava muito ao meu coração quando eu estudava isso aqui, porque às vezes não é vir na igreja, não é você ter um diploma, não é você ter um anel, não é você ter um vernáculo de pregação, não é você ter um currículo, uma bagagem de conhecimento, é você ser uma vinha pura, preparada, limpa, pronta para frutificar. E o interessante é que a frutificação, ela é automática. É automática. Quando a vinha está podada, está pura, está preparada, está limpa, é automático, o fruto vem. E nós precisamos de entender que eu estou a serviço de Deus. Quando eu estou nessa condição, automaticamente as minhas atitudes provocarão milagre na vida de alguém. As minhas atitudes gerará salvação na vida de alguém. Então eu preciso de entender que Deus quer isso de mim. Observe agora, consciência. Isso então, essa pura consciência, a palavra consciência, as pessoas às vezes, é diferente você ter consciência e você estar consciente. Estar consciente é uma coisa e ter consciência é outra coisa. Qual a diferença? Quem sabe me explicar aí, me ajudar aí? O estar consciente significa que a consciência está viva e com ação ativa dentro da sua cabeça e sua mente. O ter consciência significa que você possui a virtude, mas não necessariamente que ela está funcionando. Uma pessoa, quando está muito mal, minha mãe usava o termo está largado. Você chega na cama lá, você está largado na cama, não consegue nem se mexer. Quando eu socorri o meu tio em Taubaté, ele estava nessa situação. Você tem que pegar e onde você põe fica. O olho não abre, mas você sabe que está respirando. A Bíblia vai usar a expressão, vamos ler Lucas capítulo 10 aí, clarear essa expressão que eu estou falando aí, Lucas 10, 30 a 35. Quem achou pode ler, Lucas 10, 30 a 35. Pode ler. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de lado. Semelhantemente, o levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de lado. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedagem e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Parábola do bom samaritano. Por que ele fez isso com esse homem? Compaixão. Porque ele estava meio morto. Se ele tivesse morto, ele não fazia. A compaixão brotou porque ele viu vida. A compaixão brotou porque ele viu que não tinha acabado tudo, ainda tinha vida. Então vocês observem que
dentro do que nós estamos falando aqui, ele estava o quê? Consciente. Um estava consciente e o outro tinha consciência. Então, o homem que foi maltratado, que estava meio morto, ele ainda estava consciente, pastor Claudinei. Mas o bom samaritano, ele teve consciência. E os que passaram antes? Não tiveram consciência. Estavam conscientes, mas não tiveram consciência. Correto? O sacerdote passou e estava consciente do que estava acontecendo, mas não teve consciência. Então existe uma diferença entre você estar consciente e ter consciência. Nós estamos aqui, ó, todos nós, todos vocês que estão aqui, ó, vocês estão conscientes que estão num culto de ensinamento, numa terça-feira, tá? Dia 7 de maio de 2024, ouvindo uma palavra. Então vocês estão conscientes. Agora, é importante, depois de tudo que for falado aqui, vocês terem, ou nós termos consciência de que precisamos colocar em prática essa palavra. Senão, não valeu passar a tarde inteira estudando, pesquisando, para trazer o melhor. Porque se não tiver consciência, não adianta. Por isso que a Bíblia vai dizer lá, quando Jesus finda o Sermão do Monte, uma das últimas palavras de Jesus no Sermão do Monte, qual foi? Helena? Aquele que é prudente e aquele que é imprudente. Então, o que ele fala nas últimas palavras? Que é bem-aventurado o quê? Aquele que ouve e pratica. Se você ouvir e não praticar, não é bem-aventurado. Então o segredo não está em ouvir, o segredo está em praticar, colocar em prática. Porque ouvir todo mundo ouve. Vocês sabiam que 80%, eu também estou incluso nesses 80%, 80% dos crentes que vêm à igreja num domingo e ouve a palavra, 80% não lembra nem onde leu. Eu estou falando besteira. Pouquíssimas pessoas. 80% não lembra nem onde leu. E vou dizer mais, vou mais cavar o poço mais fundo, 90% às vezes não coloca nem em prática. E na verdade é um erro que nós cometemos, porque é bem-aventurado aquele que ouve e pratica. Se eu ouvir, mas não praticar, de que valeu? Então, não basta eu estar consciente, eu preciso ter consciência, tá? Então, ser consciente, olha só, vou explicar primeiro estar consciente, depois o ser consciente. Estar consciente é o sentido de vivenciar e compreender o mundo interior e exterior. Então, quando você está consciente, você tem um sentimento do mundo fora e o mundo aqui dentro. Ou seja, a minha cabeça está sincronizada com o que está acontecendo lá de fora e aqui dentro, eu estou bem. Agora, ser consciente é praticar o que é moralmente, olha só, ser consciente, praticar o que é moralmente certo ou errado, gerando atos emotivos conforme sua conduta, saber o que és e saber o que fazes, porque o que fazes é o reflexo do que és. Por isso que eu gosto de dizer que o que revela o que eu sou não é o que eu digo. Falar o que papagaio fala. O que revela o que eu sou são as minhas atitudes. Não, agora eu vou para a igreja, agora eu vou firmar, mas no outro dia, não, depois dessa que eu tive agora, esse problema que aconteceu comigo, agora eu tenho que firmar na igreja, no outro dia. Não, agora eu vou mudar minhas atitudes, vou procurar ser o melhor crente, mas no outro dia. Então o que revela o que nós somos não é o que nós falamos que somos, são as nossas atitudes, é que revela o que nós somos. Por isso que nós temos que ter atitudes boas. E o interessante aqui que antes da consciência aí, ó, estar consciente e ser consciente. Eu já falei para os irmãos sobre o estar e o ser, né? Quem lembra?
Vocês estão aí? Ele é provisório. E o ser é permanente. Estar consciente. Hoje nós estamos conscientes. Podemos amanhã não estar. Eu posso ir para casa e já não estar mais consciente. E o WhatsApp vai rolar: ô pastor, caiu, bateu, não sei o quê. Foi socorrido para o hospital, já foi sem inconsciente. Então esse estar é um momento. Que agora você está, amanhã você pode não estar. Agora a consciência, você precisa ser consciente. Porque quando você é consciente, você nasceu, cresceu sendo consciente. Você tem uma consciência. O seu caráter foi formado. Essa expressão de que a educação vem de onde? Do berço. Quando você educa o seu filho, ele vai ser um filho consciente. Ele pode trabalhar com uma pessoa que rouba e nunca roubar, porque ele é uma pessoa consciente do seu erro. Um homem casado pode trabalhar com uma prostituta que está em cima dele todo dia, mas ele não se envolver com ela, porque ele é consciente de que ele tem uma esposa e que aquilo ali não presta para ele, que ele é esterco. Estão me entendendo? Sim. Cabe a palavra ser firme e constante. Claro. Ou seja, é preciso praticar essa consciência todo o tempo todo. Com certeza. Isso aí é o ser consciente o tempo todo. A instrução, então, do texto é que a fé sobre a ressurreição e ascensão e a morte de Jesus tem que ser guardada em alguém que é consciente disso, ou seja, entendeu bem claro o que significa e a sua exigência, e alguém que tenha a consciência de fazer que isso seja vivo todo dia. Claro. Porque não adianta eu guardar. Se eu não fizer essa segunda parte aí, pastor Cleverson, aí eu naufraguei, porque aí a minha consciência já não é pura. Ela é pura por quê? Porque todos os bombardeios que vêm nela para me convidar a eu voltar atrás, a eu renunciar, a não ser quem eu sou, eu preciso de rebater. Eu preciso ter estrutura, certeza do que Deus quer de mim, para que eu possa fazer certo. Uma vez, infelizmente, o pastor, eu lembro o nome meu, eu tinha que fazer igual o Alexandre Grande fez com ele: o rapaz, você muda de nome, não muda de jeito. Uma hora, irmã, esposa do Belo, Silene. Uma hora, irmã Silene, o telefone comigo. Uma hora. Passou um pouco de uma hora, tentando me convencer a mudar muita coisa na igreja. E eu estava sentindo que era o inimigo querendo entrar, mas a minha consciência estava firme, porque eu sei para que Deus me chamou. Estão me entendendo? E se a gente não tiver essa firmeza, aí você cai no conto do vigário, aí você é engodado por A, por B e por C, e às vezes é atraído por dinheiro, por finanças, vai dar mais, vai render mais. Não, meu irmão, Deus quer que você, que nós sejamos preparados para ir para o céu. A quantidade é boa, mas a qualidade é melhor. Se pudermos ter qualidade com muita quantidade, ótimo. Mas o importante é a qualidade. Deus quer que nós sejamos crentes qualificados para que possamos herdar o céu. Vamos prosseguir? Então, estar consciente, ser consciente, tá? Então eu falei uma palavrinha no final aqui que ela é muito importante, porque o que você faz é o resultado que você é. Isso aí guardem isso. O que eu faço é resultado daquilo que eu sou. Onde está localizada a consciência? Chegaram onde vocês queriam, né? Não está no dedão do pé, não está no cotovelo. Onde está localizada a consciência? A consciência, meus irmãos, ela é um mistério milenar. A ciência, até hoje, ela estuda a localização da consciência. Por isso que eu conversando com o pastor Cleverson esse tempo atrás, não sei se você lembra, a gente pintando ali, né?
E eu falei para ele que a consciência não está localizada no cérebro, e sim o cérebro contém a consciência. Não sei se deu para vocês entenderem, é diferente. Quando a gente era criança, a gente estudava o contém e estar contido, certo? O maior contém o menor está contido no maior. Deu para pegar aí? Essa era a regrinha do contém e estar contido. Quem estudou, que é da minha época, lembra, irmã? Estava lançando a cabeça lá, irmã. É assim que funciona. Então, o maior contém o menor está contido no maior. Então, por que o cérebro contém a consciência? Ou a consciência está contida no cérebro? Esse está também é vulnerável, porque nem todos têm. Deu para pegar? Nem todo cérebro tem a consciência. Todo cérebro pode estar consciente e não ter a consciência. Estou sendo claro aí? Dá para... Estou embananando não, né? Todo cérebro pode estar consciente, porque está vivo, e não ter consciência. Porque a consciência, ela está ligada ao livre-arbítrio. Por isso que a ciência estuda e não entende isso, porque eles querem saber a localização. Já fizeram até um estudo sobre inúmeras coisas do cérebro. Pra vocês terem uma ideia, a ciência hoje, ela consegue, bota os aparelhos na pessoa, e a pessoa deita e dorme, o aparelho faz ele dormir, e as pessoas têm convulsão ou têm sonhos. E para vocês terem uma ideia, a pessoa não vai contar o sonho, não vai contar o que viu, mas o aparelho registra tudo o que a pessoa viu. A pessoa pode estar deitada, ter uma convulsão, e a televisão ali vai mostrar um abismo, vai mostrar ele caindo, alguma coisa. A ciência tem essa capacidade hoje, mas a ciência não consegue detectar a consciência. Porque essa consciência, nós vamos descobrir aqui no final dos estudos, que é Jesus que deu. Foi Deus que colocou dentro de você. Por isso que ele está ligado ao livre-arbítrio, porque você tem poder de decisão de fazer o certo e fazer o errado. Você tem poder de decisão. A própria Bíblia vai dizer: escolhei, pois hoje. Você tem poder de escolha. Por isso é que naquele dia, no dia do juízo, todos nós seremos julgados pelo nosso poder de decisão. Você vai ser julgado pela palavra, porque você leu, sabia que era errado e você fez. Eu li, sabia que era errado e eu fiz. Então eu preciso de entender que eu preciso fazer o certo, tá? Deixa eu dar uma olhadinha na hora aqui. Vamos lá, vamos prosseguir. Onde está então localizada a consciência? A consciência é um mistério milenar. Sabe-se que está ligado ao livre-arbítrio. A consciência é capaz de gravar um sonho. A ciência é capaz de gravar um sonho registrado pela consciência, ou até uma alucinação, etc, etc, etc. Tá? 1 Timóteo capítulo 1, verso 5, lê para nós aí, por favor. E 5. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Tá. Então nós temos aqui duas expressões que vai estar ligado com a consciência, que é um coração puro e a boa consciência. E a boa consciência. Aí você vai ter o quê? Uma fé não fingida. Uma fé não fingida. Porque se você tiver um coração conturbado, um coração pecaminoso, uma consciência contaminada, você pode dar um de crente, mas a fé está dizendo que ela é fingida. Olhando para Gênesis, imagem e semelhança. Nesse versículo 1 aqui, a gente pode afirmar que a consciência ela é produzida por aquilo que o cérebro conhece e a clareza que esse conhecimento traz para a pessoa. Claro, entendeu? Claro. E o interessante é que antes da queda,
antes da queda, Deus já colocou a consciência no homem. Porque quando Deus disse, pode fazer e não pode fazer. Pode fazer tudo menos comer da árvore. Ele já estava consciente e tinha consciência de que ele não podia fazer aquilo. Tanto é que quando Eva chega aí, olha a consciência agora sendo impura. Quando Eva chegou e contaminou a consciência dele, ele cedeu. E esse erro é um erro que o humano, na sua humanidade, se ele não vigiar, ele cede, irmão. Agora eu preciso ser firme, como disse o evangelista Quintino, firme e constante, sempre abundante. Se eu não tiver essa firmeza e essa constância, aí eu corro os riscos de ser levado aí a qualquer vento de doutrina. Prosseguindo aí, tá? Então nós lemos 1 Timóteo capítulo 1, verso 5, coração puro, uma boa consciência. Esse é o resultado de uma fé não fingida. Certo, irmãos? Prosseguindo. Capítulo 2 agora, capítulo 4, verso 2, por favor. Beleza. Capítulo 4, verso 2 de 1 Timóteo. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, ou mentira, tendo cauterizado. Aqui eu vou a expressão de consciência cauterizada. Tá vendo? Cauterizada a sua própria consciência, ou consciência cauterizada. O que é cauterizado? Marcado e morto. Essa entra dentro daquela expressão que a pessoa ela fala mentira acreditando naquela mentira, ela vive a mentira acreditando na mentira. Criaram até um refrão dizendo que uma mentira dita com ênfase parece verdade, e uma verdade dita sem ênfase parece mentira. Já ouviram falar isso? Aí aquela pessoa que vai mentir e procura dar ênfase para poder alguém acreditar. Aí o versículo está dizendo que a mente está cauterizada. A palavra cauterizar, observem só, ela vem do grego kaiein, que quer dizer queimar com ferro. Antigamente, acho que eu já falei isso, as mulheres quando iam fazer cauterização, as mulheres tinham muito problema, ainda tem, né? Só que hoje é feito diferente. Tinha muito problema de ferida no útero. Dava muita ferida no útero. As mulheres mais antigas aí sabem disso, né? E aí quando ia no médico, o médico enfiava um ferro quente. Enfiava um ferro quente, ia lá dentro do útero e queimava aquela ferida. E aquela ferida, ela morria. Um fazendeiro, quando ele compra um boi, ou uma manada manada que fala de boi? Mais ou menos essa, né? Um rebanho de boi. Obrigado, pastor Beto. Quando ele compra um rebanho de boi, ou quer marcar, botar a sua sigla naquele rebanho, pastor Rondei, ele esquenta aquele ferro com as suas iniciais, ou a inicial que ele criou, tá? Uma letra, um símbolo, alguma coisa, esquenta, o boi fica preso e ele vai na anca do boi e ali queima. Qual o problema da cauterização? O problema da cauterização é que naquele lugar, aquele ferro quente que encostou no couro do boi, aquilo ali nunca mais nasce pelo, porque aquelas células foram mortas. Qual o problema da cauterização no útero da mulher? É que aquele lugar que foi queimado também foi morto. Não tem vida mais. Ali nunca mais fere. Pode ferir e volta. Pode ferir e volta. Ali não. É aqui que vive.
Vocês estão me entendendo? Então, o que acontece com um homem, com uma mulher, com um crente, que deixa cauterizar a sua mente? Aquilo ali morre. Aquilo que era pecado há muitos anos, passa a não ser mais. E quando alguém fala com ele que não pode fazer, que não pode, rapaz. Prova na Bíblia que não pode. Vocês estão me entendendo? Aí o que acontece? Aí ele se esquece de que o único ato que separa o homem de Deus é o pecado. E o pecado, todas as vezes que você pecar, todas as vezes que eu pecar, eu dou legalidade para o diabo cauterizar a minha mente. Todas as vezes. E o interessante é que o pecado funciona mais ou menos assim: a pessoa faz a primeira vez, ele nem dorme de noite, dependendo do erro, mas foi bom. A segunda vez, ele vai dormir depois de meia-noite. Depois ele deita e dorme. Depois acabou. Aí aquela prática, por isso que a Bíblia vai falar da prática do pecado. Então tem diferença. Em pecado ele concedeu minha mãe. Então nós todos nascemos num berço de pecado. Ou seja, a natureza pecaminosa é uma coisa, mas a prática do pecado é outra coisa. Aí nós vivemos hoje pessoas que vivem na prática do pecado, enganam-se a si mesmos, têm aparência de que tem comunhão, mas perderam a comunhão há muito tempo, porque quem tira a comunhão não é o pastor, é Deus. Às vezes a pessoa está ligada aqui no hall, mas está desligado no céu. E o importante, às vezes você nem está ligado aqui, mas está ligado no céu. E o mais importante é o céu. O que importa para mim é eu ter meu nome escrito lá. Porque se o meu nome não estiver escrito lá, minha carteirinha não faz eu entrar. Se meu nome não estiver escrito lá, minha amizade com os pastores não vai fazer eu entrar. Então eu preciso ter o meu nome escrito no livro da vida. Eu preciso entender isso. O meu nome precisa estar escrito no livro da vida. Não importa se aqui eu não sou pastor, aqui eu não sou evangelista, aqui não me dão oportunidade, não importa. O importante é eu estar ligado com Deus. O importante é a minha mente não estar cauterizada. Eu sei discernir o que é certo e o que é errado. Eu sei discernir quando o laço é do diabo. Eu sei discernir quando o diabo está preparando uma cilada. Porque a Bíblia diz, irmão, que vós tendes a unção dos santos, sabeis tudo. Você não é bobo, eu não sou bobo. Então quando você entender que o diabo está armando, a Bíblia diz assim, fugir. Crente também foge, irmão. Deus me deu uma palavra esses dias sobre as 4 fases. E uma das fases, quem estava aqui lembra, é que tem hora que você tem que sair para o anonimato. Sai de cena. Sai de cena, porque se você ficar em cena, você vai virar alvo do diabo. E tem hora que você tem que sair de cena para ir orar, para ir buscar, para ir jejuar. Tem que fugir. Tem hora que o pecado está te rodeando e quer te tragar, você tem que fugir. Fugir para onde? Vai se alimentar mais, vai te fortalecer, vai praticar exercício espiritual. Está me entendendo? Quantas pessoas você lembra? Eu assistia muito filme quando eu era mais novo, de karatê, e às vezes o camarada perdia uma batalha e ele queria uma revanche. Aí ele sumia, ia para outra cidade, e lá ele ia treinar, lá ele se fortalecer, e quando ele voltava ele vencia a batalha. Tem hora que você tem que fugir, vai para o jejum, vai para a oração, vai para a leitura da palavra, vai se fortalecer, porque o diabo não vai deixar de ser diabo, não vai deixar de te tentar, mas quando ele voltar para te tentar, você precisa estar mais fortalecido. Às vezes precisamos de entender essas coisas. Se não entendermos isso e ficarmos brincando com o diabo, aí ficamos igual Sansão. Pastor, cauterização, ela traz uma insensibilidade no lugar onde foi queimado. Ou seja, você deixa de ser sensível àquilo ali. Você perde a sensibilidade. E uma das coisas que nós precisamos ser muito sensível é a voz do Espírito Santo. Quando o crente perde essa sensibilidade, eu me lembro, o dia eu estava passando uma fase muito difícil, deixa eu abrir um parênteses aqui, rapidinho, uma fase muito difícil. Essa foi a fase que a Adriele cresceu.
E essa fase eu não tinha as coisas em casa, passando muita dificuldade. Eu me lembro quando a gente estava na outra igreja lá, e eu estava sem feijão, já tinha indo para 2 semanas sem comer feijão, não tinha feijão, pastoreando a igreja, tá? E passamos uma semana comendo arroz e tomate, e o tomate eu tinha plantado em casa. Alô? E o tomate eu tinha plantado, eu comia porque eu tinha plantado, um pezão de tomate bonito lá, então o arroz e o tomate. E eu me lembro que eu tinha um gás que já tinha uns 3 meses aquele gás, e eu economizando porque tinha que fazer uma amada Adriele, então a Valéria economizava, e eu tinha um fogãozinho a lenha do outro lado, de vez em quando ela fazia uma comidinha lá na lenha, e morava conosco uma irmã, a Ellen aí deve lembrar, a irmã Júlia, né, os irmãos que estão comigo há mais tempo, morava conosco uma irmã, ela já dorme no Senhor, essa irmã Júlia, ela tinha uma neta, não tinha renda, e essa irmã, eu ajudava ela, morava no ponto lá em casa, não pagava aluguel, nem água, nem luz, porque ela não tinha condição, e eu ainda ajudava ela no que eu podia, sem ter. Eu vim orando, para Deus mandar recurso, e eu falava com Deus que às vezes eu ia evangelizar e encontrar a pessoa passando necessidade, e eu não tinha como ajudar. E aí eu passei a mandar toda semana um ofício para a prefeitura pedindo uma cesta básica, 10 cestas básicas para a igreja, o nome da igreja. E todas as vezes que ia, pastor Beto, voltava indefinido. Isso aí já tinha uns 2 meses que eu estava fazendo isso. E quando foi um dia eu estava em casa, e aí uma irmã limpando a igreja lá, não lembro quem foi lá correndo avisar, pastor, chegou uma van com 20 cestas básicas aqui na igreja. Eu falei, ô glória! Aí peguei a bicicleta, desci lá, era para a igreja. Dessa vez não foi indeferido. Aí eu peguei, arrumamos um lugarzinho lá, guardamos lá, botamos lá e tal, trancamos. Agora a gente vai evangelizar e vai levar as cestas básicas. E voltei para casa. Só que quando cheguei em casa, eu me deparei com arroz e tomate. Aí eu falei com a minha esposa, a Bíblia diz que o trabalhador primeiro é gozar dos frutos. Chegou 20 cestas básicas, ela falou, uma cesta básica para mim, para nós. Falei, claro, vai lá, tá certo. Peguei a chave, quem conhece a minha casa lá, sabe que eu tenho lá 5 degraus. Eu peguei a chave da igreja e fui, primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau. Uma voz falou comigo assim, lá não é para você. Eu engoli seco, encheu de lágrimas. Voltei e a Valéria falou assim, você já foi? Falei, Deus falou que lá não é para nós. E aí? O olho encheu de lágrimas, comi o meu arrozinho com tomate. Quando foi à noite, a irmã Júlia falou para mim assim, pastor, está meio chuvoso, a lenha está molhada, e eu estou sem gás, pastor. Tem como só arrumar um gás na igreja para mim? Não. A igreja tinha 2 gás cheios da igreja. Falei, irmã Júlia, vai lá e fala com o líder da assistência social e diz para ele arrumar um gás para a senhora. Aí ela pegou, foi na igreja, tudo bem. No outro dia eu falei, irmã Júlia, vamos seguir o gás. Sabe o que ela falou para mim? Ela falou para mim assim, dessa igreja não sai nada não. Aquilo ali veio como uma flecha dentro do meu coração. E eu não tive palavra para falar para ela, porque não podia falar assim. Estou falando de ética. Faltou ética. Mas eu fiquei quieto. Baixei a cabeça e quando eu desci, o Espírito Santo falou comigo assim, arranca o seu gás e dá para ela, rapaz. Dá para entender isso? Eu parei, fingi que não ouvi. Desci mais um degrau ao Espírito Santo, arranca o seu gás e dá para ela. Aí eu parei, chamei o Alan. Falei, Alan, tira o nosso gás ali, filho, dá para a irmã Júlia. Fala para ela que Deus providenciou o gás para ela. Pai,
tira o gás, filho, e dá para ela. Ele foi lá, tirou o gás, deu para o irmão Júlia. Aí eu ouvi ela dando glória a Deus, amém. E eu fiquei sem gás. Todo dia de manhã acordei cedinho para me sacrificar minha esposa, para descer a rua. Fui lá, acendi a lenha e fiz uma vasilha da DL. Fiz no café, não tinha dinheiro para comprar pão. Aí quando foi mais ou menos 8h30, encostou uma bicicleta de carga vermelha com o irmão montado nela, um gás novo. Eu achei que ele estava trabalhando em entregar gás. Ele desceu e veio lá e falou: ô pastor, pai do senhor, tem café aí? Eu falei: opa, o café está aí, ó, fogãozinho ali aceso. Ele tomou o cafezinho e falou para mim assim: pastor, eu estava orando 3 horas da manhã e Deus falou para mim assim: leva um gás para o céu. Eu vim trazer um gás para o senhor. O senhor está precisando de gás? Eu falei: não, o café está até pronto. O senhor não está precisando de gás? Eu falei: não. Aí ele atravessou a rua, minha casa do outro lado. Quando desceu, ele encontrou o crico pendurado lá. Aí ele voltou falando em mistério, me abraçou e disse: pastor, Deus mandou eu trazer um gás para o senhor. Meteu a mão na bicicleta, arrancou o gás, foi lá, colocou. Pai do senhor, e foi embora. Um dia, 2 dias, e eu comendo um arrozinho no tomate. Agora chegou o gás. A cesta básica lá. Aí passaram uns 3, 4 dias, fiz um servicinho de som lá em casa, entrou um dinheirinho e eu fui comprar o pão. Quem é mais antigo aqui sabe que a porta do Souza não era por lá de lá, era por lá de cá, frente à igreja católica ali. Aí eu peguei a bicicletinha, fui lá, comprei 5 pães e estou lá na fila para pagar o pão. Já estou terminando, para pagar o pão. Aí quando eu olho no caixa, o irmão que me deu o gás lá no caixa. Aí ele pegou, deu um dinheiro para a mulher abriu a gaveta, pegou um relógio e deu para ele. Eu falei: ô rapaz, o senhor está comprando relógio aí, rapaz? Ele: ô pastor, isso é um mistério. Aí me aguardou ali, chegou a minha vez, paguei o pãozinho, falei: que negócio é esse, rapaz? Você comprar relógio aqui do Souza? Eu falei: não, pastor, é que quando eu estava orando 3 horas da manhã, Deus falou comigo assim: leva um gás para o meu servo. Amanheceu o dia, eu fui lá e eu não tinha dinheiro. Aí eu empenhei o meu relógio aqui e levei o gás para o senhor. Agora entrou o dinheiro, eu vim pagar o gás e pegar no relógio. Quando ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Isso é ter consciência para que Deus te chamou. Isso é ter consciência daquilo que Deus quer que você seja. Eu falei esses dias que não importa ter dinheiro, o importante é o que você faz com o dinheiro. Então, o que eu faço com o que Deus me deu é o que é o mais importante. Amém? Eu vou parar aqui, dar uma pausa aqui. São 9 horas em ponto e vou procurar ser pontual. Então eu parei aqui, ó. Terça-feira eu vou dar continuidade aonde eu parei. Nós paramos aqui na mente cauterizada. Existem pessoas que quando Deus fala: quando ouvires a minha voz, não endureçais. Por que endurece? Porque a mente está cauterizada. Aí não ouve mais. Aí a pessoa sofre por causa da pessoa que tem a mente cauterizada. Não recebe a mensagem que Deus te entregou para você entregar, porque a mente está cauterizada. Não é abençoado através de você, porque a mente está cauterizada. Que Deus possa nos guardar e que nós sejamos mente sã, sadia, para a glória do nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Volta a palavra aqui em direito que começou. E aqui eu encerro esta boa parte.